Eu sei que tudo que o que você mais gostaria de ver era o mercado cripto explodindo, ou melhor, aquela velha frase, né, estourando a tampa, onde a gente ia ver Bitcoin subindo ali, fazendo máximas históricas, Ether nos US$ 10.000, aquelas altcoins que você tem na sua carteira performando super bem acima do topo anterior que nós tivemos no ciclo passado. Só que entenda, não é porque você quer isso que o mercado ele irá fazer isso. Você tem que jogar um jogo de maneira totalmente estratégica. Algo que eu já te expliquei é que o mercado financeiro ele é igual a um jogo de xadrez. E no jogo de xadrez, quem começa a jogada são as peças brancas. Quem está com as peças pretas faz a sua jogada em cima daquilo que quem está com as peças brancas estiver executando. Entenda que o mercado financeiro ele é as peças brancas, ou seja, nós investidores devemos tomar as nossas decisões conforme o mercado ele vai se movimentando. Sim, eu estava comprado no Bitcoin nos últimos dias e eu tinha expectativa de movimentações de alta, acreditava que a gente ia em patamares mais altos do que os US$ 116.000. Mas eu sempre te expliquei que eu tinha um ponto chave onde eu iria me desfazer de todas as minhas posições caso o mercado ele voltasse a cair, sendo totalmente estratégico. E nesse momento que a gente vê Bitcoin de volta nos US$ 108.000, obviamente, eu distribuí lá em cima, eu liquidei todas as minhas posições lá em cima, e agora, depois que nós estamos tendo novas quedas, o que a gente deve procurar são por novos pontos de compra. Agora não é mais o momento de vender, e sim o momento de olhar para novas compras. A gente vai analisar o Bitcoin no curto prazo e eu vou te explicar qual é a minha visão nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, a gente começando aqui por uma análise no Bitcoin, tá? Tinha expectativa sim da gente continuar subindo, só que na data de ontem mesmo eu comentei com você que a gente havia formado um topo duplo. E que quando a gente está em uma tendência de alta, não é comum com que a gente venha perder fundos anteriores. E quando eu estava gravando a análise para você, na data de ontem, a gente estava próximos dessa região. Obviamente que aqui a gente pode ser totalmente estratégicos, tá? A gente pode utilizar pontos de saída, que poderia ser o fundo anterior aqui, ou a gente poderia ter analisado no intradiário nesse momento para ver se tinha rejeição ou não e fazer uma saída aqui. Infelizmente, eu não analisei no intradiário, então eu não tomei uma decisão de saída no 113, mas obviamente que de maneira estratégica eu saí no 112. Todas as posições da carteira Rumo ao Milhão em Bitcoin, elas foram liquidadas e protegidas. Dessa maneira, a gente conseguiu preservar o nosso patrimônio em meio a essa queda que nós estamos tendo. E o ponto nem é que o mercado ele caiu pouco até agora. O ponto é que a gente não sabe até onde vai essa queda. A gente não sabe se essa queda ela vai ser tão acentuada como foi a anterior, se vai ser um movimento de desalavancagem, se vai vir perder um fundo anterior. A gente não sabe, porque uma coisa é fato, nós não conseguimos prever o futuro. Então nós não sabemos até onde vai a queda e até onde vai a alta. Por isso você não paga para ver qual que é o tamanho da queda e nem qual que é o tamanho da alta. Você simplesmente opera a movimentação. Você compra e a gente vai ter uma movimentação de alta quando você identificar que em um risco elevado nessa operação que tem padrões de reversão, você vende. E aí você está vendido e durante a queda você assiste ela, vai analisando, vai entendendo aonde nós estamos, identificou uma exaustão vendedora, recompre as suas posições, simples assim. Porque nesse momento que nós estamos vivenciando, é um momento bem delicado do ciclo. Nós estamos próximos do fim desse ciclo. Então a gente não pode pagar para ver se já iniciamos um bear market ou não. Olha só, tem aquelas pessoas que vão querer pregar o rótulo. Nós iniciamos um bear market no ponto XYZ. Tem aquelas pessoas que não, vão ficar pagando para ver se a gente iniciou um bear market ou não e vão esperar um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal para tomar uma decisão de venda. Essas duas pessoas, elas vão deixar muito dinheiro na mesa ao longo desse período. Porque a pessoa que estiver procurando o rótulo, ela vai sair muito antes do mercado e ela vai ver o mercado subindo ali, ela perdendo a oportunidade de multiplicar dinheiro.
A pessoa que vai aguardar a confirmação de um bear market, ela vai perder a oportunidade de ter vendido lá em cima. Essas duas pessoas irão deixar muito dinheiro em cima da mesa. A melhor estratégia que você pode aplicar quando nós estamos próximos do fim do ciclo e nós não sabemos qual será a data do fim do ciclo é simplesmente tradear os ativos. Comprar, vender. É isso que eu venho falando para você que eu, Guiteles, estou fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão. E é isso que está fazendo com que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão continue subindo. Recentemente a gente bateu all-time high em meio a essas movimentações de alta que nós tivemos aqui no Bitcoin. Obviamente a gente tem posições de ouro ali, ouro também ajudou. Mas o fato é que depois da gente fazer essa movimentação de baixa, a gente está entrando abaixo da média de 200 períodos, mais uma vez, isso daqui é bem bearish para o Bitcoin, só que nós estamos vendo que estamos em um movimento lateral, então não dá para seguir uma tendência assim de média móvel, entendendo se a gente está em tendência de baixa ou não. Bom, se a gente perder o fundo anterior aqui, isso vai ser bem crítico, tá? A gente não pode vir abaixo ali dos 103 mil dólares, porque senão a gente vai ter sinais de reversão de tendência em time frames mais longo. Mas o fato é que nós estamos chegando próximos de região de sobrevenda. Nós não compramos quando o RSI ele chega aqui embaixo. Afinal de contas, a gente ainda pode ter a famosa divergência, que é um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Mas o fato é que aqui embaixo a gente começa a diminuir o risco das nossas operações. Nós vamos unir as informações do RSI junto com dados on-chain para a gente poder tomar uma decisão de compra. Ou seja, a partir desse ponto aqui, eu, Guiteles, estou procurando por novas compras. E não são compras para esperar que Bitcoin volte em 150 mil dólares. Olha só. As últimas compras que eu fiz dentro da carteira Rumo ao Milhão não deu o lucro que eu esperava, mas elas deram lucro e tá bom, se multiplicou o dinheiro, a gente já aceita aquela multiplicação. Obviamente eu esperava que o mercado fosse mais longe, mas não é porque eu espero, porque eu comprei os ativos, que o mercado vai fazer aquilo que eu quero. Ele faz aquilo que ele quiser, eu apenas sigo aquilo que ele está fazendo. E conforme a gente vai tendo as movimentações, uma das vezes a gente pega umas grandes porradas, outras das vezes não, mas o importante é que se a gente segue nessa estratégia de comprou e vendeu, é a estratégia que fará com que a gente se previnha de um bear market profundo quando ele iniciar e que a gente continue lucrando ao longo de um bear market profundo. Olha só, você vai ver, eu não sei se você já vivenciou um bear market ou não, mas se você não vivenciou, você vai vivenciar em breve. E saiba que quem faz dinheiro dentro de um bear market profundo são apenas os traders, porque quem está operando os gráficos intradiários não precisa se preocupar com tendências semanais, porque o mercado ele se movimenta em ondas. A gente não cai em linha reta em um bear market profundo. Sim, as quedas elas são mais vigentes do que as altas, mas nós sabemos que temos movimentações de alta ao longo desse caminho, beleza? Eu não utilizo de estratégia de short, eu não utilizo de estratégias de alavancagem. Então, por isso, eu busco por compras. Bom, quando a gente olha para Ether ali, também rejeitou a média de 200 períodos, tá? Estamos com uma tendência de baixa mais clara em Ether do que no Bitcoin. Bitcoin ele está mais lateral. Ether já está inclinando bem ali a sua tendência. Solana também a gente vê que está com uma tendência mais clara de baixa, tá? Ontem eu comentei com você que Solana estava tentando romper a média de 200 períodos e como eu tinha expectativa de alta no Bitcoin, também tinha expectativa de que Solana venha buscar patamares mais altos, só que eu não estou investindo em altcoins, não tem momento para olhar para Ether, não tem momento para olhar para Solana. Agora todas as minhas posições elas são em Bitcoin, isso por ausência de liquidez e por momento de mercado que nós estamos vivenciando. Bom, quando a gente olha para o preço justo do Bitcoin, nós estamos chegando mais uma vez próximos da linha dourada. Então, unindo isso daqui com Price Action, que seria um RSI em região de baixo risco, a gente pode procurar por novas compras. E sim, eu farei novas compras dentro da carteira Rumo ao Milhão quando a gente tiver esses sinais de entrada. Obviamente que a gente deve aguardar por movimentos de entrada de grandes players, ou seja, candles de reversão, aumento de volume, uma região onde grandes players eles têm interesse em comprar, em suportar o preço àquela região, para que a gente tenha novas movimentações de alta, para que a gente tenha mais pessoas se alavancando ou construindo liquidez o suficiente para que esses players eles consigam sair mais uma vez.
Entenda só, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta porque existem vários players no mercado, cada um está operando em um time frame diferente. As pessoas que estão operando intradiário, elas enxergam oportunidade, então elas suportam um preço, fazem com que o preço suba, lei da oferta e da demanda, depois quando eles começam a distribuir, o preço volta a cair mais uma vez. E assim a gente vai se movimentando. O que você tem que saber fazer é se adaptar ao momento do ciclo que você está vivenciando. Sim, tem o momento da gente olhar para gráficos semanais, tem os momentos da gente comprar, holdar os ativos, tem os momentos da gente olhar para as altcoins, tem os momentos da gente ser arquiteto, acumular bons projetos, tem o momento da gente ser shitcoiner, tem um momento para tudo dentro do mercado cripto. O fato é que esse presente momento não é o momento nem das altcoins e nem de holdar os ativos, é o momento de tradear os ativos. Isso se você realmente quiser fazer dinheiro. Eu, Gui Teles, eu vivo do mercado cripto também. Eu tenho empresas relacionadas a isso, eu tenho meus investimentos relacionados a isso, e ao longo de um bear market profundo, tudo precisa continuar girando, ou seja, a minha empresa precisa continuar girando, eu preciso continuar proporcionando lucro para os meus clientes de dentro da carteira rumo ao milhão, inclusive se você não é um cliente meu, tem o link na descrição. Eu preciso também continuar multiplicando o meu patrimônio ao longo de um bear market profundo, porque se eu deixar tudo isso daqui parar, meu caro, eu não tenho renda ao longo de um bear market profundo e eu vivo disso daqui. Então eu tenho que adaptar todas as minhas estratégias para um bear market profundo também. E você também precisa fazer isso se você quiser lucrar ao longo de um bear market profundo. Bom, entendendo que Bitcoin está com um preço barato ali, porque nós estamos na linha dourada, nós vamos procurar por compras. Como o capital ele ainda está saindo de dentro das altcoins, a gente ainda deve ficar fora desses ativos. Quando o capital estiver voltando para as altcoins, a gente volta a olhar para esses ativos, mas nesse presente momento, não é o momento de olhar para altcoins. Bom, se a gente for analisar o Bitcoin ali em escala semanal, eu comentava com você que a gente tinha um padrão gráfico bem bearish acontecendo aqui, que era exatamente uma cunha ascendente. Se a gente olhar para essa cunha ascendente, temos alguns pontos chaves dela, tá? A gente pode olhar para essa cunha dessa maneira, porque se a gente descer o time frame e for para um gráfico diário, a gente consegue ver que ela foi o suporte que nós tivemos aqui e ela foi uma rejeição que nós tivemos aqui em cima também. Então, dentro de uma escala semanal, a gente pode ter essa cunha apresentando já um rompimento, como a gente também pode unir aqui as mínimas que nós tivemos, que é exatamente o pavio de todos os candles ali. Se a gente for olhar para o pavio de todos os candles, a gente ainda não rompeu essa cunha. Mas aqui o ponto mais importante nem é se a gente rompeu ou não essa cunha. O ponto mais importante é o que significa uma cunha, porque literalmente duas linhas no gráfico não significa se ele vai cair ou se ele vai subir. Só que uma formação de cunha, ela apresenta uma exaustão compradora. Significa que o topo que nós fizemos, ele é muito próximo do topo anterior. Significa que nós tínhamos uma tendência de alta também, e isso vai fazendo com que o mercado está perdendo força. É um sinal de fraquejamento dos compradores. Somente isso que significa uma cunha. E aqui eu nem quero acompanhar o rompimento com você, eu quero que você entenda qual que é o padrão que está acontecendo nesse momento. É um padrão de exaustão compradora, é um padrão de final de ciclo, é um padrão de que as pessoas não estão mais com tanta sede assim em injetar capital em Bitcoin. Isso significa que nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo dele. Quando a gente olha para essa cunha aqui, se a gente perder a segunda linha, a gente também vai perder a média de 200 períodos dentro de um gráfico diário. Aqui a gente pode ver as quedas acelerando. Aqui sim a gente pode ver aqueles flushes mais acentuados, aquelas quedas que machucam muito, aquelas quedas que colocam todo mundo com aquela pulga atrás da orelha. E se a gente começou um bear market ou não? Só que aquelas pessoas que estiverem tradando os ativos, obviamente elas estarão vendidas nesse momento. Obviamente elas não precisam se perguntar e se nós já entramos em um bear market. Porque afinal de contas, elas já teriam vendido aqui em cima, estarão em proteção. Mas eu quero que você saiba que isso daqui é bem bearish para termos de ciclo de mercado olhando para price action.
Olha as divergências que nós tivemos dentro do RSI, topos mais altos, RSI mais baixos, isso aqui é a exaustão também de ciclo. Toma muito cuidado em holdar o ativo, acreditar que daqui 10 anos você estará no lucro no Bitcoin. Além da gente olhar para o price action, a gente olha para a análise on-chain também e vê que já faz um bom tempo que a gente tem ausência de demanda por Bitcoin. Essa ausência ela está acontecendo desde agosto de 2025. Nem toda barra vermelha ela é um início de um bear market, mas um bear market ele se inicia em uma dessas barras vermelhas. O que eu quero te dizer é que a gente consegue ver o passado, mas a gente não consegue ver o futuro. Não pague para ver se essa primeira barra vermelha que nós tivemos aqui em agosto foi o início da ausência de demanda por Bitcoin, que será exatamente o início de um bear market profundo. Só saberemos e só confirmaremos isso 6 meses depois dele já ter acontecido. Depois do Bitcoin entregar uma queda de 50%. Depois da gente ter um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal. Somente nesse momento todo mundo irá aceitar e iremos declarar. O bear market começou lá em cima. Aqui é o momento onde aquelas pessoas que estão buscando o rótulo, ou seja, chancelar que a gente entrou em um bear market profundo, elas irão conseguir essa confirmação, essa chancela. Só que entenda que isso não é fazer dinheiro. Fazer dinheiro é você simplesmente se desfazer das suas posições lá em cima, tradar os ativos ao longo de um bear market profundo, estar investindo em uma maneira onde você já está multiplicando dinheiro antes de você estar buscando essa definição. Entenda, meu caro, só definir se a gente está em bull ou se a gente está em bear não é o que vai fazer com que você coloque dinheiro no seu bolso. Então, opinião não importa dentro do mercado financeiro. O que importa dentro do mercado financeiro é dinheiro, multiplicar dinheiro, fazer dinheiros, ter movimentações lucrativas. Busque somente isso dentro dos seus investimentos, beleza? Bom, essa ausência de demanda pode ser bem prejudicial para o Bitcoin. Gostaria de ver uma retomada aí na demanda, tá? E, obviamente, que se a gente ficar com um sentimento dessa maneira, a gente não vai ter essa demanda aumentando. Bom, outro ponto fundamental é que quando a gente olha para as fases do ciclo, a gente já saiu de capitulação, bateu euforia, o ciclo ele entregou o que ele tinha para entregar. Ou seja, nós podemos estar próximos, sim, do final desse ciclo, porque tudo ali que tinha que acontecer já aconteceu. Bom, se a gente olhar para o sentimento atual do mercado, ainda continua sendo um sentimento negativo. A gente voltou ali para a região neutra, tá? A gente precisa sair de dentro dessa região. Muitas pessoas vão falar para você, compre fear, vende euforia, né? Compre medo extremo e venda a região de euforia extrema. Sim, isso é verdade, todo fundo ele será marcado em medo extremo, como todo topo ele será marcado em euforia também. Só que eu quero que você entenda que isso daqui não é analisar os dados, isso daqui é fazer uma leitura do gráfico. Porque se você for analisar, você vai entender que toda bull run, todo bull market, ele é feito com um sentimento positivo, sentimento de ganância e euforia. Afinal de contas, se nós estamos subindo, é porque as pessoas estão comprando. Se as pessoas estão comprando, é porque elas estão gananciosas e eufóricas. Como todo bear market também, o sentimento ele é negativo, de medo, medo extremo, neutro, medo, medo extremo, e o bear market inteiro ele tem esse sentimento. Por quê? As pessoas estão com medo, elas estão se desfazendo das suas posições, e elas estão entendendo que a alta já acabou e que a gente vai ter quedas acontecendo pela frente. Aqui o sentimento ele é de cautela, de medo mesmo, medo extremo. Então sim, todo fundo ele é formado em medo, como todo topo ele é formado em euforia. Só que o sentimento de um bull market é de euforia e ganância. E o sentimento de um bear market, ele é de medo, medo extremo. Então o que você tem que entender é que nós não podemos passar muito tempo dentro desse medo extremo. Agulhar aqui no medo extremo e voltar a subir, ok. Mas ficar um longo período tendo quedas com um sentimento bem negativo, assim, é um sentimento de bear market profundo. Então toma muito cuidado quando a gente estiver dentro dessas regiões. Você vai procurar por alavancagens, autoexposição, olhar para ativos mais assimétricos, olhar para aquela sua altcoinzinha, olhar para tentar pegar aquela porrada perfeita.
quando a gente estiver em regiões com sentimento positivo, não em regiões de euforia, como sim regiões ali de sentimento positivo. Bom, se a gente olhar para o MVRV, que ele é apenas um indicador que mostra se nós estamos tendo uma crescente no capital dentro do mercado, ele simplesmente vai analisar o quanto nós estamos realizando versus o quanto o mercado está crescendo, e se nós estivermos com o mercado crescendo mais do que nós estamos realizando, o MVRV ele vai simplesmente subir. Se o MVRV estiver caindo, significa que nós estamos realizando mais do que o mercado ele está crescendo. Simplesmente isso. É uma subtração entre market value sobre realized value. Algumas pessoas, infelizmente, esperam o MVRV bater pontos chaves, né? A maioria utiliza o MVRV com uma linha vermelha aqui em cima ou com uma linha verde aqui embaixo. Não é bem assim que o MVRV funciona. Ele só nos mostra como que está esse interesse, esse apetite por realizações no Bitcoin. Aqui em azul a gente tem uma média anual e estar abaixo dessa média anual significa que no presente momento nós estamos realizando mais lucros do que o mercado está crescendo. E se a gente transforma isso na lei da oferta e da demanda, significa que a gente está tendo mais oferta em circulação, mais realizações, do que demanda, pessoas comprando o ativo. O MVRV ele nos mostra a lei da oferta e da demanda dentro do Bitcoin. E quando a gente tem o MVRV caindo abaixo de uma média anual, significa que nós estamos tendo mais vendas do que compras. Aqui são regiões de extremo risco. Toma muito cuidado abaixo da média anual do MVRV. Se a gente olhar para as realizações de lucro, sim, a gente vê que essas realizações elas são bem gordas, bem consistentes. Aqui são as barras que nós temos de realização de lucro. Todo o topo ele é formado com uma alta realização de lucro, porque na verdade essa alta realização de lucro é o que faz os topos do mercado. Se a gente tem muitos players vendendo de uma só vez e não tem ninguém para comprar, topando pagar aquele preço pelo ativo, a gente vai ver o preço retraindo. Lei da oferta e da demanda. E sim, nos últimos dias as realizações de lucro elas ainda continuam sendo intensas. Se a gente tem muitos players vendendo, se a gente tem muitos players saindo e são players experientes, players maduros, a gente sabe que as expectativas desses caras é que o preço ele não vá mais alto ou até mesmo tão mais alto do que a região que ele está. Porque afinal de contas, se ele acreditasse que fosse ainda muito mais alto, como 150, 200 mil dólares ou 500 mil dólares, ele não iria vender. Ele iria continuar segurando as suas posições. Infelizmente, investidores novatos sem experiência sempre têm essa expectativa. Sempre acreditam que o mercado pode ir mais para cima. Sempre acreditam que aquele lucro que ela tem não é o suficiente, que ela quer mais ainda. Isso daqui, meu caro, é vício e você está utilizando o mercado como se ele fosse um jogo, como se ele fosse cassino. Entenda que você tem que saber o momento de aceitar que está bom, all done, aquele lucro que você fez ele já é suficiente. Se você quiser enriquecer no longo prazo, você não está aqui para pegar uma porrada de 100% de alta, pegar aquela sua tacada perfeita no Bitcoin, ou colocar todo o seu capital de uma só vez e multiplicar aquilo e nos próximos 12 meses você estará milionário, você vai parar de trabalhar, sua vida está resolvida. Deixa eu te falar uma coisa. Não é assim que funciona o jogo da riqueza. Para você realmente enriquecer, você precisa fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. E você precisa ter um jogo patrimonial, que é exatamente um jogo, conforme a carteira rumo ao milhão, ela joga. Um jogo onde você deve acumular o patrimônio. Olha só, eu não estou aqui para multiplicar em 10 vezes o patrimônio da carteira rumo ao milhão, em 20 vezes, pegar uma porrada em 12 meses e entregar R$ 1 milhão para todos os meus clientes que seguirem aquela mesma operação que eu. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar para os meus clientes que se a gente continuar fazendo dinheiro, a gente pode multiplicar, a gente pode preservar ele. E a gente vai continuar fazendo, pegando aquilo que a gente preservou, multiplicar e preservar. Preservou, faz mais um pouco, multiplica aquilo junto com o que a gente já fez lá atrás e assim você vai seguindo essa bola de neve e em um determinado momento você atingirá o seu primeiro milhão. O meu jogo não é de tempo, mas sim de
objetivo. Eu não entro em uma maratona para ter o melhor tempo, eu entro em uma maratona para concluir aquela corrida. Eu vou em busca daquele objetivo final. Não me importa quanto tempo vai custar. O fato é que muitas pessoas terão uma vida inteira e não conseguirão chegar no seu primeiro milhão. Eu, Gui Teles, felizmente já consegui chegar nos meus múltiplos milhões, entendi como funciona essa jornada, que não foi uma jornada de sorte, eu não comprei uma altcoin que dei uma grande porrada, pelo contrário. Eu fiz dinheiro, eu multipliquei dinheiro e eu preservei dinheiro. E essa técnica é o que eu faço dentro da carteira Rumo ao Milhão, onde eu apresento oportunidades para os meus clientes de compra e de venda em determinados momentos do ciclo. Tem momentos que a gente compra, a gente vai ficar rodando e a gente vai segurar durante um período maior. Mas tem momentos que comprou e vendeu. Às vezes o lucro é alto, às vezes o lucro ele é baixo, mas não importa, porque para mim, lucro é lucro. Eu estou multiplicando o meu patrimônio. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, se você quiser que eu guie você ao longo de um bear market profundo, se você quiser ter os mesmos resultados que eu ao longo de um bear market profundo, essa é a sua oportunidade de entrar na carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda, tudo aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo dentro da carteira, a carteira que tem esse patrimônio aqui. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão está com caixa, não 100%, porque a gente tem exposição em ouro ainda. Estamos prontos para comprar mais uma vez e surfar mais uma movimentação de alta, se o mercado nos permitir. Caso você queira comprar junto comigo, esse é um excelente momento para você entrar por dois motivos. Uma, que nós estamos vendidos, e outra, que haverá um aumento do preço da carteira Rumo ao Milhão em breve. Ou seja, aproveite o preço atual. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!